De um movimento radical, a extrema-direita se tornou mais uma ideologia presente no cenário político global. Quais têm sido os desdobramentos da extrema-direita brasileira? Quais são seus horizontes nesse ano eleitoral? E como esse movimento se mostra, se apresenta internacionalmente? Para dialogarmos sobre esse assunto, nós temos aqui hoje o Diálogos com a Inteligência chamou meu colega, amigo, você que eu admiro profundamente, inclusive, né, que é o cientista político Guilherme Casarões. Né? O Guilherme, ele é doutor em ciência política pela USP, é professor da graduação e mestrado da FGV EASP, não sei se é ou já é, porque agora subiu, feito um foguete, e agora está lá na Flórida como professor da Florida International University, está lá nos Estados Unidos, está no olho do furacão, né? E, né, sempre de olho, observando a extrema-direita. Guilherme, bom estar com você de novo aqui para falar desses assuntos chatos, mas a companhia é sempre boa, né? Chatos, mas interessantes. E são eles que dão para a gente o nosso emprego, né? Que ganham o nosso, que fazem pagar os nossos É boletos. verdade. Christian, um prazer enorme estar aqui contigo. A admiração é recíproca e, claro, o tema não é dos mais agradáveis, mas, enfim, a gente que está até o pescoço na política nacional e tentando entender, e você ainda com esse pendor histórico também de tentar entender como é que as coisas se conectam ao longo da história, eu acho que isso nos ajuda a compreender profundamente o que tem acontecido. Eu me lembro até hoje de uma das coisas mais preciosas que eu li na época da Lava Jato, em que você falava do tenentismo de toga. Eu acho que é isso, essas conexões com a história também são fundamentais para a gente compreender o que está acontecendo hoje, claro, para tentar pensar como sair desse embaraço, desse enrosco em que a gente se meteu nesses últimos anos. Você publicou um artigo na Piauí em que você fala da mistura de religião com política. Hoje, a gente tem acho que 218 deputados federais ativos no Brasil que são da bancada evangélica, né? O que significa isso, né? Isso é alguma coisa que põe água no moinho da extrema-direita ou não necessariamente? Sim e não, e é uma questão complexa porque a gente tende a se referir ao movimento evangélico, ao crescimento do protestantismo como grande fenômeno e também pentecostalismo de maneira mais específica, como se fosse um espantalho. Quando, na verdade, o que a gente tem no Brasil é um processo de transformação religiosa que vem acontecendo há pelo menos 40 anos. Ele tem uma relação muito profunda com a crise em que o Brasil estava nos anos 80 e no começo dos anos 90, crise de dívida, inflação, recessão pontual, que acabou fazendo com que muitas pessoas fossem buscar um resgate da própria vida na igreja. E aí, claro, cabe a pergunta, por que não a Igreja Católica, que é a igreja fundacional da história do Brasil como país, como comunidade? E a resposta tem muito a ver com o fato de que a Igreja Católica foi, de certa maneira, se alijando e também alijada propositalmente desse processo de servir como uma rede de apoio ao desamparado no Brasil. Isso é um processo histórico, você vai se lembrar bem, para quem está nos ouvindo, eu acho que é bom recuperar o fato de que houve uma decisão muito consciente da Igreja Católica no final dos anos 60, no Concílio Vaticano II, começou no começo dos anos 60, foi até 65, enfim, e depois com desdobramentos para a América Latina específicos, que fez com que a Igreja passasse a olhar para o pobre, para o desamparado, para o povo, né, que necessitava mais. E a Igreja, que sempre teve um papel social importante, ela começa a amplificar esse papel ali do final dos anos 60 até meados dos anos 80. Qual que é o problema? O problema é que o mundo não aceitou bem, o mundo político principalmente, esse lado mais social da igreja, né, os chamados padres operários, as comunidades eclesiais de base, que apareceram não só no Brasil, como em outros lugares da América Latina, como um fenômeno muito próprio da região, e que começaram a ser combatidos, principalmente depois da eleição do Papa João Paulo II ao papado, né, no final dos anos 70. E o Papa... Sabe como é que eu ouvia? Sabe o que eu ouvia quando era garoto, nos anos 80? Eram os padres melancia, verde por fora e vermelho por dentro.
E aí você percebe que essa denominação melancia, ela vale para os militares, ela vale para políticos de várias estirpes e vale também para a igreja, com essa percepção de que havia uma infiltração comunista na Igreja Católica, o que fez, veja, com que a teologia da libertação, que era o grande motor dessa atuação da Igreja Católica nas periferias e no mundo rural, que ela fosse aos poucos substituída por uma nova teologia, e veja que paradoxal, a Igreja Católica que minou esses movimentos de base da própria Igreja, acusando-os de serem comunistas ou simpáticos ao comunismo, e o Papa João Paulo II teve um papel importante nisso, porque polonês de origem, ele tinha vivido também as mazelas do comunismo na Polônia, então ele tinha ali um anticomunismo muito pessoal envolvido nessa perseguição, mas o fato é que os ventos sopraram para um outro lugar e a teologia da libertação foi sendo gradativamente substituída ou suplantada pela chamada teologia da prosperidade, que é uma ideia diferente, é uma ideia muito compatível com o pensamento protestante, com a fé protestante, com a ideia de que a fé em Deus ela necessariamente vai se converter em prosperidade individual, né, em bens materiais, e que, portanto, qualquer melhora que você tenha na sua vida pode ser atribuída a uma missão divina, um milagre promovido por Deus a partir da sua relação de fé com Ele, né, uma relação muito individual e não mais coletiva, como a Igreja Católica pregava. Então, a teologia da prosperidade, que é fundamentalmente fruto do pentecostalismo norte-americano, ela vai passar a ter uma grande influência nas igrejas que vão prosperando no Brasil, que vão crescendo no Brasil, de matriz pentecostal e neopentecostal, então das Assembleias de Deus, passando pela Comunidade Evangélica Brasileira, congregação, passando pelas quadrangulares, passando pela Igreja Universal, que é a grande, vamos dizer, o grande produto genuinamente brasileiro desse processo. E isso vai incorrer numa mudança religiosa, numa demografia religiosa do Brasil, que vai saltar em 80, quando esse processo começa mais ou menos, de, sei lá, 5%, 7% de evangélicos no Brasil, para quase 30%. Agora, né, 40 e poucos anos depois. Então essa é uma mudança significativa. Agora, por que eu acho que ela dialoga de maneira ambígua com a extrema-direita? O fato de uma pessoa ser evangélica não a torna uma ultraconservadora e nem necessariamente uma eleitora da direita. Os evangélicos, em massa, por muito tempo, votaram em candidatos ou de centro-direita, tipo Fernando Henrique Cardoso, ou de esquerda, como Lula. O que aconteceu, eu diria, foi uma apropriação dessa fé e desse pertencimento religioso em algum momento da nossa conturbação política por parte de movimentos de direita que passaram a sequestrar determinados grupos evangélicos, sobretudo a partir dos seus líderes, né, dos seus pastores, prometendo a eles mais poder político e uma agenda efetivamente ligada ao conservadorismo de alguns desses movimentos, né? Então, o evangélico no Brasil ele vai se tornando mais de direita e, sobretudo, mais bolsonarista a partir justamente do surgimento desse fenômeno do bolsonarismo, num processo que mimetiza em larga medida o que a gente viu aqui nos Estados Unidos, né? O fenômeno da chamada direita radical cristã, né, que é um fenômeno que nasce lá nos anos 70 e que tem seu ápice no governo Reagan, vai ser de alguma forma reabilitado no Trump, em 2016, 2015 para 2016, quando o Trump ascende, né, a candidatura no Partido Republicano, justamente a partir dessa ideia de que havia um político ali, no caso do Brasil, Bolsonaro, no caso dos Estados Unidos, o Trump, que, independentemente da sua própria religiosidade, porque claramente não são figuras pias, muito pelo contrário, mas eles tinham ali um papel de permitir, um papel de abrir as portas para a participação política mais intensa desses grupos, tanto no Congresso, onde os evangélicos já vinham ocupando há algum tempo, mas sobretudo no Executivo. E no Judiciário, eventualmente, tanto que Bolsonaro falava em nomear um ministro terrivelmente evangélico, não à toa. Agora, o que eu acho interessante do caso brasileiro, se a gente
se opõe aqui ao caso americano, principalmente, é que nos Estados Unidos existe uma base protestante originária, né, na formação da nação norte-americana, como a gente entende hoje. Claro, não estou falando de, né, populações nativas, mas o processo de colonização dos Estados Unidos foi feito pelo protestantismo, pelo puritanismo e, enfim, outras denominações que chegaram e ocuparam os Estados Unidos. E o protestantismo, no caso americano, tem uma profunda matriz racial, branca também, que é um pouco diferente da brasileira, porque o protestantismo no Brasil, porque ele pega sobretudo o pobre, a classe média baixa, ele tem uma diversidade racial muito maior. Você tem aqui nos Estados Unidos igrejas negras, que são até fechadas em larga medida, mas você tem uma mentalidade protestante que é fundamentalmente branca e que caminha de lado a lado com o chamado supremacismo branco nos Estados Unidos. Então são duas coisas que estão ali se comunicando permanentemente. A grande diferença do Brasil é que, número um, não acho que exista propriamente um supremacismo racial no Brasil. Tem racismo, mas supremacismo branco nos moldes americanos não é algo que faça tanto sentido como ideologia ou como doutrina política no Brasil. E tem uma outra coisa, que é o fato de que, por nós sermos uma nação originada da catequização católica, a nossa noção de envolvimento da igreja com a política, ela é muito baseada no catolicismo, que seja o catolicismo da era monárquica, tá? Ou o catolicismo da era pombalina, mas é uma outra matriz diferente da americana. Então, o que eu até já escrevi a respeito, não só na Piauí, mas em artigos acadêmicos bem mais longos, é o seguinte: a matriz do chamado nacionalismo cristão brasileiro, ela é católica e que conseguiu mobilizar uma grande massa de eleitores e consumidores e novas pessoas que entraram nesse mercado político a partir da ascensão evangélica. Mas ela é católica na origem. E claro que você tem que esperar também tensões e contradições nesse processo, porque a gente está falando de religiões que têm visões teológicas muito distintas. No caso americano, o catolicismo ele é caudatário, ele não está na frente desse processo, ainda que alguns autores que estudam o nacionalismo cristão americano também argumentem que a intelectualidade profunda dessa doutrina nacionalista cristã, que pressupõe essa fusão de fé e cidadania, ou de pertencimento, ela também é católica nos Estados Unidos. Essa é uma coisa mais complexa, eu diria, e tem alguns católicos relevantes hoje, por exemplo, o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos e que é um recém-convertido ao catolicismo, uma vertente integrista, mais conservadora, enfim. Mas o fato é que no Brasil eu acho que o sentido desse movimento é um pouco diferente, porque ele começa no catolicismo, ele tem ali uma raiz profunda, e você sabe bem, no nacionalismo católico português também, mas ela tem, claro, hoje uma manifestação que ela é muito mais abertamente evangélica, justamente pela proeminência política dos evangélicos e, claro, pela construção que Bolsonaro, sobretudo, fez junto ao mundo evangélico, a partir de temas como defesa da vida, apoio a Israel, quer dizer, são temas ali, críticas à população LGBT, diversidade de gênero e tal, que são temas que vão de alguma forma unificar essa base evangélica no Brasil e que fizeram com que 70% aproximadamente dos evangélicos votassem Bolsonaro mais ou menos entre 18 e 22. Engraçado. Eu acho que essa expressão nacionalismo cristão, ela pode se aplicar nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Justamente porque nos Estados Unidos, que são protestantes, o protestantismo não tem centro, né? Então, hoje Sim. a gente pode dizer, o centro político, digamos assim, do movimento reacionário, quando eu falo de reacionário aqui, você junta a ala fascista com a ala religiosa, digamos assim, radical. Né? É Washington, de alguma maneira. Washington, Mar-a-Lago, depende de se o homem está no poder. Miami está pertinho ali também, né? É isso. Mas no Brasil não, porque na verdade, como você falou, a matriz reacionária ela é católica. E o fascismo no mundo ibérico, ele é muito católico, ele é muito religioso. Eu diria até que o fascismo é uma radicalização do reacionarismo. Você tem que tomar o Estado para conseguir implantar aquela ordem reacionária. Sim. Tanto que se você pegar tradicionalmente Plínio Salgado, a religião sempre está muito ligada, está sempre envolvida naquilo ali em qualquer momento. Seja no tempo do integralismo, seja no tempo do PRP, que é aquele partido que ele tem depois da Segunda Guerra Mundial.
Eu tô falando isso porque eu estou escrevendo sobre esse negócio também. E é engraçado porque o que acontece? A matriz, o centro está sempre fora. E como o Brasil se percebe periférico, no catolicismo, o centro está em Roma. Né? Tradicionalmente está em Roma. Então não é nacionalismo, porque o centro não está aqui, o centro está fora. E agora, É. essa ala radical não tem mais Roma, porque eles são sede vacantistas, eles não Então, é isso que estão eu indo acho que é para lá. um ponto E aí, interessante. hoje, é Washington. Então, eles não são nacionalistas, eles são patriotas, que é uma outra coisa. Assim. Porque o Ah, patriota, sim, sim, ele coloca, sei lá, se ele é concordo. liberal, o liberal é patriota. Só que porque ele coloca a liberdade acima da nação. Né? O socialista nacionalista, ele é patriota, porque ele coloca a universalidade dos trabalhadores do mundo, né, acima da nação. Sim. O reacionário também é patriota, porque ele coloca Cristo, né, coloca Deus acima da Sim. pátria também. Tanto que o lema é Deus, pátria e família, né? Deus vem primeiro. Então, eu estou contente porque estamos na mesma sintonia aqui. O que eu acho que É, muda, que é interessante, e eu não sei como é que é com os católicos, é que ele joga. É porque, tradicionalmente, eu acho que isso é um dos problemas, até, não sei se você concorda, do decréscimo, digamos assim, da igreja, né? É a maneira como a igreja tradicionalmente olha para a economia. Porque quando a gente olha o olhar católico tradicional para a economia é um olhar pré-capitalista. É um sim, olhar aristotélico, que depois quer dizer, que vira tomista. Que, assim, economia é a extensão da casa. É velho do grego, né? A economia é a administração da casa. Quer dizer, ela tem um negócio que é pré-capitalista, é desconfiado do capitalismo. Você vê até depois, até Léo XIII, né, da doutrina social da igreja, né? Ela não quer a esquerda, não quer o comunismo, mas também é crítica do capitalismo. E depois ela continua sendo na versão progressista, da teologia da libertação, que você sim, comentou. sim. E aí, só que eu tenho a impressão de que num mundo em que globaliza, os mercados ficam interconectados. Agora está tudo indo para o beleléu, né? Mas que naquele mundo ali fica muito difícil se você quer ter ascensão social, você ficar com essa matriz, com essa visão econômica do catolicismo, entendeu? E aí isso explica um pouco, acho que talvez a expansão também desse tipo de protestantismo, né? Porque ele permite, ele diz que se você prosperar e enriquecer, não é problema nenhum. Né? Agora, isso que eu acho um ponto interessante, porque eu acho que isso que a gente chama de teologia da prosperidade, alguma coisa já. Você que entende melhor isso do que eu, já está meio que no protestantismo, né? Se a gente lê o negócio do Weber lá, né? Claro, Se a gente claro. lê, isso já está. Eu não sei se teve uma variação, se isso é uma modernização do negócio, mas em si mesmo, esse negócio não é conservador. Né? Não é, até a ideia da prosperidade não é necessariamente conservadora. Eu A diria que teologia do domínio é. sim, sim, então, eu diria que o argumento do Weber, que é colocando o trabalho como uma forma de asceticismo, né, como uma forma de reverência a Deus, como uma forma de conectar com o poder superior, eu acho que isso se desloca do trabalho para a recompensa material. Porque o que a teologia da prosperidade promete tem menos a ver com um trabalho duro, claro que passa por aí também, mas tem a ver com a fé. Então, quer dizer, o resultado é mais importante do que o processo, né? A recompensa material, financeira, claro, que volta para a igreja em larga medida também, na forma de dízimo, de colaborações, contribuições e tal, ela é mais importante em si do que o ato do trabalho duro, né? Porque o trabalho duro por si só, e a gente testemunha disso no Brasil, ele não leva à prosperidade necessariamente. Não necessariamente. E aí eu acho que tem uma questão que você coloca muito bem, que é a relação que a Igreja Católica construiu com o capitalismo, que é uma relação muito ambígua, que é uma relação que não é mais compatível com esse mundo globalizado, hiperconectado que a gente vive. Mas também, eu diria, pensando alto aqui, porque eu nunca tinha pensado isso a partir dessa chave, mas eu acho que também tem uma relação muito intensa entre a forma com que católicos e protestantes lidam com o Estado. Porque a relação do catolicismo com o Estado, e aí talvez a gente divirja num ponto, porque eu acho que existem variantes católicas nacionais também que permitem algum tipo de nacionalismo. No nosso caso, eu penso em Plínio Salgado, mas eu penso naquele outro Plínio Corrêa de Oliveira,
que criou um movimento brasileiríssimo chamado Tradição, Família e Propriedade, que hoje dá dinheiro e financia projetos conservadores na Europa, na França, na Polônia. Não, só quis dizer que ele não é nacionalista. Concordo, mas é brasileiro, mas tem uma... Nacionalista não é. E veja que curioso, a TFP, ela nunca teve problema em construir relações com o Estado, né? Mas ela tem ali o elemento da propriedade privada como um gancho que a conecta com o mundo empresarial, por exemplo. Você tem ali um grupo católico mais conservador de empresários que, inclusive, estavam por trás do golpe de 64 no Brasil. Quer dizer, você tem ali um pedaço da Igreja Católica ou um pedaço de católicos laicos, mas que conseguiram construir esse modus vivendi com o capitalismo. Né? Eles agem em nome de Deus, eles não agem em nome da nação. É só essa distinção, entendeu? Qual é a fidelidade e qual é a última? Não, concordo. Para os reacionários, tradicionalmente, o líder político é o governante que defende a fé. Se o cara não é o governante, ele é ilegítimo. Isso pode ser o Silas Malafaia, isso pode ser o Plínio da TFP, entendeu? O Correia de Oliveira, sim, entendeu? Isso é uma coisa que não varia. Ele tem que ser reconhecido. Então, você vê que o próprio Flávio Bolsonaro, o pai, tem que regularmente aparecer de camisa do Brasil, ajoelhado, com todo mundo fazendo dando aquele passe, que não é passe, né? Que outro nome com a bênção, sei lá, nele, né? Porque isso significa que eles reconhecem o futuro líder como o homem de Deus, né? Como o cara que vai defender a fé. Agora, no protestantismo, eu acho que não é assim, né, cara? A relação do protestantismo com o Estado, ela vem de outro lugar, né? Ela sempre foi uma relação de tensão com o Estado. Porque, ao contrário da Igreja Católica, que de alguma maneira capturou o Estado, o protestantismo, ele nasce e se desenvolve em oposição ao Estado. As guerras religiosas do século XVI foram contra o Estado, foram contra as monarquias católicas, né? Da mesma forma que hoje você tem uma relação de tensão profunda com o Estado. E aí o que o protestantismo oferece do ponto de vista doutrinário vamos dizer, são duas vias, né? Uma dessas vias é a teologia do domínio, que se acopla à teologia da prosperidade. Isso é novo? Isso é novo, quer dizer, nos Estados Unidos isso surge ali nos anos 60 e que vai chegando no Brasil nos anos 80 e 90, que é a ideia segundo a qual tinha um ditado nos anos 80 que era assim: evangélico não se mete em política, né? O crente não se mete em política. E depois esse ditado ele foi ressignificado por outra coisa, que é o irmão vota em irmão. Então começou a se ter uma percepção dentro do mundo evangélico emergente no Brasil de que o sucesso, o reconhecimento, eventualmente até o respeito assegurado aos evangélicos, que sempre foram no Brasil, aliás, uma população marginalizada do ponto de vista religioso, esse respeito passaria necessariamente pela ocupação de espaços culturais, econômicos e políticos, né? E a teologia do domínio fala muito disso. É diferente dos Estados Unidos no sentido de que os Estados Unidos eles têm uma visão que é mais reconstrucionista, né? Que é voltar a um passado em que a religião ela era o fio condutor da sociedade muito mais do que é hoje. No caso do Brasil, você ainda está numa etapa anterior, que é a ocupação efetiva de espaços políticos. A outra resposta que o protestantismo dá, quer dizer, para além dessa ocupação de espaços políticos efetivamente, é a mobilização política, né? Não vou dizer contra o Estado necessariamente, mas buscando, acho que esse é um ponto importante, deslocar a autoridade para fora do Estado e em direção a outras coisas. Isso me traz aqui um outro debate que eu acho fascinante, que são aquelas pessoas que dizem assim, como é que você pode chamar o Bolsonaro, por exemplo, de autoritário, se ele tem no Paulo Guedes o seu posto Ipiranga? Quer dizer, se um sujeito é neoliberal, amigo de banqueiro e tal, como é que você rotula essa pessoa de autoritária? E acho que a resposta a isso, que está num conceito que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos, que é o de neoliberalismo autoritário, é justamente dizendo o seguinte: olha, o neoliberalismo ele não pressupõe
um mundo de igualdade de oportunidades, nem nada. Ele pressupõe um mundo hierarquizado e vertical também. A diferença é que quem manda nesse caso são os mercados. Né? Então, a autoridade e o autoritarismo no sentido de um reforço permanente da autoridade, ele não deixa de existir. Ele só se desloca para outro campo, que no caso dos evangélicos, e sobretudo os evangélicos que têm uma leitura econômica mais neoliberal, é você deslocar essa autoridade do Estado, porque o Estado, sei lá, doutrina a gente para virar gay, essa é a concepção contemporânea. O Estado, ele é doutrinador, é um Estado autoritário, é um Estado progressista. Então, o que essas pessoas querem é um deslocamento dessa discussão para que outras autoridades sejam reconhecidas como organizadoras da vida social, sobretudo o pastor, dentro do seu espaço eclesiástico, o pai de família dentro do seu domicílio, né? Então, tanto que esse papo que agora está aparecendo no Brasil, que começou aqui nos Estados Unidos, bizarro, de que mulher não deve votar, não pode votar, e que, na verdade, tem que ser o voto do domicílio, liderado pelo marido, isso é uma coisa tipicamente evangélica aqui nos Estados Unidos. Por alguma razão estranha, tem sido veiculada por influenciadores católicos, tipo aquela Pietra Bortolazzi, mas é basicamente uma questão evangélica aqui. E os mercados também exercem sua função de autoridade no campo da regulação econômica. Então, é o pai de família, é o Deus, pátria e família, né? Basicamente é isso de novo, né? Então, é o pastor como autoridade religiosa, é o pai de família como autoridade familiar e o mercado como organizador das relações econômicas e sociais em última análise. É interessantíssimo pensar que isso também é uma expressão autoritária, querendo ou não. Sem dúvida. Né? Porque uma coisa interessante, por exemplo, toda ideologia conservadora pressupõe que o mundo social ele tem fundamentos extra-humanos, no qual você não pode mexer. Né? Então, o pensamento reacionário é o pensamento que Deus criou o mundo, você não pode mexer naqueles fundamentos. Né? Que é totalmente hierarquizado. Né? O mundo católico é completamente hierarquizado, tudo tem ordem, tudo tem hierarquia. Né? No conservadorismo mais normal, né? O mundo é formado pela tradição, produto da história. Né? No neoliberalismo, ou libertarianismo econômico, é semelhante, porque a ordem social é dada exatamente pelo mercado. E, embora ela seja um produto vagamente social, ela é uma coisa que não é fruto da vontade de ninguém. Né? Ela é uma espécie de tradição, uma espécie que ela vai acontecendo com o tempo, ou ela numa outra versão, darwinismo social. Ela é natural, ela é natural. Ela é quase biológica. Então, no fundo, é igual, porque tudo é natural. O fundamento da natureza é que varia de acordo com a ideologia. No final, todos chegam no mesmo lugar. O Estado atrapalha. O Estado atrapalha porque ele é pagão é liberal, tolerante com as religiões. Né? E eu não posso viver debaixo de um Estado que tolera o diabo, né? Que tolera os ateus, que tolera um negócio desse. E no caso do libertarianismo, né, no neoliberalismo, é a mesma coisa. O que é engraçado é que a classe universal, que eu chamo do reacionarismo, é exatamente essa: famílias cristãs lideradas por patriarcas e orientadas por sacerdotes. Né? Porque aí sacerdote entra padre, entra pastor, é uma palavra genérico. Né? E a classe universal do libertarianismo são os empresários, que agora, supostamente, pode ser qualquer um, que é o empreendedor. Então, você consegue juntar com a teologia da prosperidade, exatamente, o empreendedor evangélico é exatamente onde o vaso comunicante dos dois lados. Né? E é claro que você tem autoritarismo, porque você tem autoridade. No caso brasileiro, especificamente, o neoliberalismo foi golpista, desde 1930. Né? O Eugênio Goudin era o maior golpista da paróquia. Entendeu? Então não tem problema, não. Mas o que é engraçado é que as pessoas não entendem que isso são coalizões. Elas têm coisas em comum, tem coisas que são separadas. Né? Às vezes elas estão juntas, às vezes elas se separam, dependendo de quem é o inimigo da vez. Né? E você sabe, eu escrevi com 3 colegas, o Daniel Andrade, a Letícia Cesarino e a Mariana Cortes, um artigo que saiu num periódico interessante chamado Economy and Society, que é pegando o conceito Foucaultiano de aleturgia para fazer uma discussão sobre como que o neoliberalismo ele tem uma questão interessante, né? Não quero aqui também antropomorfizar o neoliberalismo, mas assim, tem uma questão que é a seguinte. A gente está chamando de neoliberalismo a mesma coisa, né? Oi? O libertarianismo, é o Milley.
É o Milei, é o Milei. É o Paulo Guedes, tá. Não, porque tem gente na esquerda que chama de neoliberalismo é tudo. O Fernando Henrique é neoliberal, todo mundo é Não, neoliberal. não, não. Mas esse tipo de triunfo ou reino dos mercados, ele tem uma característica interessante, que é o seguinte: diante das suas próprias falhas, que a promessa é de prosperidade, certo? Quer dizer, o mundo vai globalizar, as empresas vão competir mais, todo mundo é competitivo, todo mundo, né, vai conseguir ter um pedacinho e tal. E claro que isso não dá certo e nunca deu certo. E para explicar as falhas, ou para justificar as falhas do próprio mercado, do próprio sistema em que esse neoliberalismo opera, ele passa a recorrer à dimensão esotérica, mágica, fora da lógica racional, burocrática, típica do próprio neoliberalismo. Então, dessa reflexão que a gente fez, veio até um artiguinho que a gente escreveu no Globo, eu e Daniel Andrade, que é professor da GV, foi meu colega há muitos anos, que a gente olha para o Pablo Marçal na época da eleição de São Paulo, a eleição municipal de São Paulo, para tentar explicar e desvendar um pouco do sucesso que o Pablo Marçal teve, quase vai para o segundo turno, um cara que veio do além, do nada, e é isso, o Pablo Marçal, ele é justamente a confluência entre esse pensamento hiperliberal, meio libertário e tal, mas ao mesmo tempo com aquele requinte do coach, com aquela explicação meio metafísica de como é que você vai conseguir prosperar e etc. E como isso pega e vende, né? Eu acho que a gente está num... É um negócio fascinante, porque o libertarianismo econômico, de todas as ideologias, talvez fosse aquele que mais tem historicamente se apresentado como puramente técnico. Se você pegar os discursos do Budan, os discursos do Roberto Campos, Joaquim Murtinho, é sempre assim: os políticos são imbecis porque eles não conhecem economia. Se eles conhecessem economia, saberiam que você não cria emprego com decreto, que você não aumenta a produtividade por decreto. Você tem que conhecer a economia. A economia, obviamente, é a economia dele lá, é a economia clássica, ultra-ortodoxa. Isso é que eles chamam de economia, né? E, de repente, você tem um momento em que você tem uma popularização de uma ideologia que sempre foi estritamente elitista, que é, aliás, como o reacionarismo católico no Brasil. Porque o reacionarismo católico é um negócio de cúpula, é um negócio de cúria, né, da Igreja Católica. Exato. E o libertarianismo, até outro dia, também era uma coisa de plutocrática. E assim como você houve com a democracia, houve a popularização das ideologias de esquerda, depois de umas décadas você teve a popularização das ideologias de direita. E aí você tem esse componente que, no fundo, eu acho que sempre teve lá, né? Porque o discurso nunca foi técnico, nunca você acreditar num discurso científico que, na verdade, não é científico. É uma questão de crença também, como toda ideologia, né? E aí você consegue juntar na popularização, isso que eu estou pensando que você está falando aqui, com esse negócio do coach, entendeu? Né? Muito, que é mais óbvio, porque você não vai cobrar do sujeito que mora na periferia e tem uma loja e quer prosperar, que diz que acha que é empreendedor, que ele vai entender de economia, que ele vai ler Adam Smith, que ele vai ler Milton Friedman, ou coisas do gênero, né? Pois é, e assim, o que a gente vê no Brasil, e acho que parte do gancho para esse argumento até do Pablo Marçal, do sucesso do Pablo Marçal nas eleições de 2024, diz diretamente sobre, por exemplo, aquela pesquisa muito polêmica e muito criticada à época, feita pela fundação do PT, Perseu Abramo, nas periferias de São Paulo, quando, acho que pela primeira vez se coloca com todas as letras ali num relatório, olha, o pobre no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, nas periferias, é um pobre de direita, é um sujeito que está incomodado com o Estado, está incomodado com o tanto de imposto que paga, que quer empreender, e parte dessa mentalidade empreendedora ou empresarial está muito ligada tanto com a fé evangélica, por um lado, mas também com essa ideologia pseudotécnica, né, neoliberal, que ganhou muito espaço e que, de alguma forma, também coloca essa questão do sucesso econômico como algo meritocrático e de habilidades e de conhecimento, quando, na realidade, a premissa é baseada numa crença profunda que pode estar equivocada e que certamente não é universal, né? Agora, o que eu acho mais louco é pensar o quanto se popularizou desse discurso e que agora volta pela figura do Renan Santos e acho que do Zema também, que é a coisa do CEO, né? A gente não quer eleger um presidente, a gente quer eleger, quer dizer, começou lá no Dória, aquele papo de CEO, depois veio com o Zema, com o Renan Santos. Flávio Bolsonaro acho que ainda não chegou nesse nível de hipocrisia, mas essa ideia de que para você governar o Brasil ou qualquer país, você tem que ter alguém
que seja habilitado do ponto de vista econômico ou empresarial. Aí a gente olha para as experiências da vida real, Milei na Argentina, bom, um fracasso do ponto de vista econômico, quer dizer, com ele mesmo cantando algumas vitórias, mas assim, muito criticado também. E o caso dos Estados Unidos, que é o mais surreal de todos, que é o tal do DOGE, né? Que é um departamento meio extra-executivo, uma coisa meio improvisada ali, que foi criada, né, o famigerado departamento de organização governamental, ou de eficiência governamental, o departamento de eficiência governamental. Que já sido dado para Elon Musk. Que foi pilotado pelo Elon Musk durante os cento e poucos primeiros dias de governo, e que foi um fracasso, uma bizarrice retumbante, uma coisa que, no fundo, serviu para difundir aquelas teorias conspiratórias sobre o Deep State americano e tal. E o mais louco, porque nos Estados Unidos você tem uma questão adicional dentro desse espírito neoliberal, libertário, que é, para voltar ao tema da plutocracia, essa tentativa, que está cada vez mais escancarada e explícita, de transformar os Estados Unidos numa grande monarquia tecnológica, tecnofeudal, uma coisa liderada pelos gurus das big techs, né, o Peter Thiel, né, que é o grande cara que propõe uma coisa assim, uma espécie de tecnofeudalismo mesmo, para usar aqui a expressão do Yanis Varoufakis, aquele ministro grego. Tem um livro até sobre isso, que é a ideia de que o melhor sistema não é mais a democracia não existe mais. O que é o futuro é um futuro governado pelos tecnocratas do Vale do Silício e, basicamente, ditando, não tem mais lei, agora é algoritmo, né? A relação social vai ser organizada por algoritmo. Eu tenho um filme que é exatamente isso. São os donos das Big Techs, todos são os 4 ou 5 que se reúnem na casa de um deles, numa montanha, não sei se no Colorado, sei lá o que é. E eles mandam no mundo inteiro, a Argentina pegando fogo, eles nomeiam um pau-mandado lá da Argentina para comandar, e tem um problema na Índia, tem não sei o quê. E o filme é exatamente isso. Eu tô querendo lembrar quem foi que fez o filme. Foi o mesmo cara que fez Succession. A minissérie. Fez esse filme. Não é muito bom, não, mas é exatamente isso que você está... É uma coisa meio Black Mirror, né? Assim, é uma distopia hipertecnológica. Mas isso é uma idiotice. Não é idiotice porque ela é feia. É idiotice porque ela não é política. Tanto que a primeira coisa que o Trump faz é botar todo mundo de joelho quando ele assume, entendeu? Porque aí eu queria aproveitar que você está aí no olho do furacão, para variar, e fazer uma pergunta que é a seguinte, fora dos quadros aqui. Eu tenho a impressão de que boa parte desse movimento reacionário nos Estados Unidos, essa coisa da antiglobalidade, que eu chamo de desglobalização, a volta do protecionismo, essa doutrina Don't Road, né, que você recua para o seu quintal, aí você tem que retomar o quintal. Enfim, esse bullying permanente com o Canadá, com a Groenlândia, com o Brasil, com Cuba, Venezuela, Colômbia, enfim, tem a ver com uma percepção de que, pela primeira vez na história, os Estados Unidos estão decadentes. Se os Estados Unidos estão ou não estão, isso aí não é um problema, isso a gente não precisa discutir. Mas uma percepção de parte do establishment americano que estão decadentes na luta geopolítica, né, por causa da China. Ou que a globalização deu errado, quer dizer, eles achavam no Consenso de Washington que as regras do Consenso de Washington, o tempo da globalização, permitiriam aos Estados Unidos e à União Europeia avançarem, né, nas áreas todas que eram da antiga cortina de ferro, e isso ia ser uma outra maneira de fazer as áreas deles prosperarem. E que, no final das contas, deu errado, porque quem prosperou foi a periferia, por causa da desterritorialização das plantas industriais e tal. E aí você tem que dar para trás, né? A pergunta que eu queria fazer era a seguinte: você não tem a impressão de que a conclusão a que esse pessoal chegou nos Estados Unidos é de que o autoritarismo é uma vantagem comparativa da China? E que, de alguma maneira, você tinha que você tinha que, não digo estatizar as big techs, mas você tem que arrumar alguma maneira de colocar essas grandes empresas todas a serviço do geopolítico, digamos assim, no projeto de reordenamento do mundo a partir desse movimento da extrema-direita americana que hoje está na Casa Branca?
Olha, essa é uma ótima pergunta para a qual acho que não tem uma resposta óbvia, porque eu diria que ninguém assumiria abertamente aqui nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, que a China é um exemplo para qualquer coisa. Eu acho que é muito difícil você encontrar, mesmo no mundo acadêmico, quem reconheça virtudes no mundo não ocidental. Virtudes morais, ou virtudes políticas, ou virtudes filosóficas, enfim. A nossa formação é muito eurocêntrica e ocidental nesse sentido. Então, eu acho que isso pode ser dito de maneira lateral, pode ser que algumas pessoas, sabe, no quarto escuro ali de noite, reconheçam que a China talvez tenha uma vantagem, mas isso nunca vai ser dito publicamente. Mas eu acho que a gente nem... Autoritarismo é assim, as pessoas que estão no comando da extrema-direita não dizem que são autoritárias, né? Autoritária é a esquerda, Claro, autoritário é claro. o terrorismo, autoritário, mas assim, é a ideia de que se você controlar, se o governo der uma orientação geopolítica para essas empresas, não é que estão crescendo, internet, IA e tal, se você conseguir colocar, ressubmeter a economia política, no fundo é isso, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Ninguém é autoritário, todos querem ressignificar a democracia ao sabor dos seus interesses. Então, o que a gente vê é uma busca incessante por redefinir democracia, o que, paradoxalmente, meio ironicamente, o que muito do movimento MAGA propõe não é tão diferente da noção de democracia popular chinesa, né? A ideia de que é o povo que vai, né, não as instituições que são elitistas, que são contaminadas pelo Estado profundo, que são globalistas, que são woke. A gente tem que resgatar o poder do povo, né? Isso é uma coisa que o Steve Bannon fala muito, né, na sua reflexão sobre os Estados Unidos. Mas eu nem iria, veja, eu acho que a gente não precisa nem ir para a China para achar o nosso ponto de referência. O ponto de referência são os próprios Estados Unidos. É o próprio século XIX no que ele representou para o mundo ocidental. Porque, veja, eu venho falando sobre isso desde que o Trump foi eleito. Assim, eu dou palestras, no Brasil eu estava dando muitas palestras sobre isso, e eu meio que provocava os alunos, porque eu dizia, olha, o Trump para todos os fins, um homem do século XIX. Ele é um sujeito que está olhando o mundo a partir de uma perspectiva que teve uma grande popularidade e que funcionou, em larga medida, no final do século XIX, que é o nacionalismo exacerbado, chauvinista, que é o imperialismo econômico, a partir dessa confluência entre interesses da burguesia e interesses do Estado, né? Eu diria que não é nem submeter, como você falou, as empresas aos ditames da geopolítica, é o contrário, é você submeter a geopolítica aos interesses empresariais daqueles que efetivamente controlam as alavancas do Estado, e a verdade é que os Estados Unidos já foram isso, né? Se a gente pega a era dourada, a era, né, do McKinley, né, é uma era em que o capitalismo de Estado prevalecia nos Estados Unidos. Sim, mas a geopolítica era muito diferente, né? Porque você também tem hoje um discurso de Guerra Fria, de nova Guerra Fria, que não existia no final do século XIX. Então, mas veja, eu acho que o ponto de encontro da geopolítica do XIX, do final do XIX, claro, para a geopolítica de hoje, é o entendimento e talvez até o reconhecimento de que o mundo deve ser organizado naturalmente por esferas de influência. E nesse sentido é diferente da Guerra Fria, porque na Guerra Fria, embora os Estados Unidos a certa altura reconhecessem a supremacia russa para além da cortina de ferro, digamos assim, havia um conjunto de regiões do mundo, América Latina, África e Ásia, que eram campos permanentes de batalha entre os interesses do capitalismo e do comunismo, e se converteram em guerrilhas, em guerras civis, em guerras abertas, interestatais. A gente sabe da história da Guerra Fria, que foi muito brutal, inclusive. O que a gente tem hoje não é isso. Eu acho que é um pouco diferente. O Trump, a gente tem pela primeira vez, acho que esse é o ineditismo maior, um presidente dos Estados Unidos que reconhece não o declínio dos Estados Unidos,
E aqui, assim, a bem dizer, se a gente volta na historiografia dos anos 70, 80, o que se tem de discussão sobre o declínio americano não está no gibi. É muito, assim, o pessimismo americano com o lugar que os Estados Unidos ocupam é até uma mola propulsora para que eles continuem expandindo, né? Então, de Nixon a Reagan, a Carter ali, depois uma volta ali no Bush pai, muita gente era cética com relação ao triunfo dos Estados Unidos de verdade. O inimigo era a União Soviética, depois o inimigo era o Iraque, depois era o Japão, sabe? E o inimigo vai mudando. Mas o ponto fundamental é o seguinte, o que há de inédito nessa história toda do Trump é que pela primeira vez você tem um presidente, certamente nos últimos 80 anos, eu não sei se na história dos Estados Unidos, que reconhece que a China, eu estou falando de China, mas poderia ser o rival geopolítico do momento, quem quer que seja, tem direito à sua esfera de influência. A Rússia tem direito à sua esfera de influência, eu não vou mexer nela. Veja que o impulso primeiro do Trump, quando ele voltou à Casa Branca, foi meio que entregar a Ucrânia ao Deus dará, aceitando um predicado do Putin naquele momento, que era vencer a guerra ali, territorialmente, inclusive. Veja que o Trump quase não fala de Taiwan. Assim, acho que at all, né, em absoluto, ele não tem falado de Taiwan. Não há preocupação de outrora, em que os Estados Unidos eles abraçavam o mundo, tinham aquela ideologia liberal, aquela ordem liberal internacional, em cima da qual eles queriam construir um mundo mais democrático, mais próspero, mais conectado. Esse papo não existe mais, e o Trump ele foi o primeiro presidente a reconhecer, não o declínio, mas ao reconhecer que nesse estado de coisas da geopolítica mundial, cabe aos Estados Unidos voltar para aquela que é a sua esfera natural de influência, que são as Américas. E a Europa, quer dizer, idealmente seria um mundo ocidental pensado mais amplamente. O problema é que, como o próprio J.D. Vance já profetizou algumas vezes, a Europa está acabada. A Europa perdeu o espírito, a Europa se desconectou da religião, a Europa, a civilização ali está morrendo. Então o foco agora é tentar impor essa visão moral, essa visão geopolítica, obviamente, essa visão econômica, naquilo que é visto como o espaço natural de influência dos Estados Unidos, as Américas. O que explicaria a insistência com relação à Groenlândia, o que explicaria esse papo bizonho de Canadá como 51º estado, o que explicaria o Panamá, Venezuela, Cuba, Brasil e etc. E veja que o problema aqui não é como na Guerra Fria, que o Brasil é um campo de batalha entre a China e os Estados Unidos. São os Estados Unidos dizendo nas entrelinhas, a China fica com a África, fica com a Ásia, isso é problema de vocês, aqui somos nós. Então acho que o que está em jogo geopoliticamente é um pouco diferente e é nesse sentido inédito para o mundo que a gente vive e retoma muito a ideia do século XIX. Agora, concordo contigo, que a gente tem um problema filosófico de ovo a galinha nesse caso, que é o seguinte, a gente não sabe se é o Trump tentando impor, dentro dessa nova visão de mundo, as empresas americanas aos ditames da geopolítica do momento, ou se é o Trump, na verdade, sendo controlado efetivamente por um conjunto oligopolista de empresas no setor do agro, da indústria de tecnologia, das telecomunicações, das farmacêuticas e tal, e que está redesenhando o mapa geopolítico ao sabor dos interesses dessas empresas. Que é a tese do Lenin, né, a tese original lá da teoria do imperialismo do Lenin, de 1917, 16. Então, eu acho que o que a gente está vendo hoje é um momento muito curioso, porque os Estados Unidos, eles refundem, não sei se existe essa palavra, mas enfim, eles estão fundindo novamente a economia e a geopolítica de uma forma como eles não faziam desde o fim do século XIX, não com esse nível de abertura, com esse nível de publicidade da coisa. E não à toa, quando eu falo que o Trump é um homem do século XIX, basta a gente pegar, isso não é novidade para ninguém, basta a gente pegar quem são os ídolos dele, não é Reagan. Ele não chega e fala, o Reagan, meu mentor, meu inspirador. Primeiro que o Trump só fala dele mesmo, mas assim, quando você vê as fotos na parede do Salão Oval, quando você vê as referências que ele faz a presidentes do passado,
quando é para elogiar e não para falar Barack Hussein Obama, são Sim. McKinley, que foi o cara Jackson. que... Andrew Jackson, que era um populista do começo do século XIX, né, um isolacionista populista. Monroe. E racista escravista. Sim. E o James Monroe, por causa da doutrina Monroe. Então, assim, é curioso a gente perceber como que a gente tem em 2026 um presidente cujos referenciais estão há pelo menos 150 anos da nossa... Essa é característica dessa coisa reacionária, né? Porque o Milei também está falando lá do tempo do Roca, está falando lá do tempo da virada do século, com aquelas histórias de que a Argentina era o país mais rico do mundo, o segundo país mais rico do mundo. É por isso que tem esse elemento da decadência, que eu acho que eu estou falando que tem no discurso. O discurso é um discurso de decadência. Né? É claro que fica difícil saber de onde é que data a decadência, se é da Guerra Civil, se é da Primeira Guerra Mundial, se é do momento que os Estados Unidos começam a entrar, larga o isolacionismo, né? Se é do fim da Guerra Fria, sei lá, da última globalização. Mas esse elemento ideológico está presente, né? E é interessante, Christian, só para complementar, como que, no caso do Brasil, por exemplo, você está falando do Milei, aqui no Brasil, aí no Brasil, você tem as viúvas da ditadura, claro, aqueles que têm uma saudade da ditadura, e eu brinco com pessoas que eu conheço que são super bolsonaristas, eu falo, gente, vocês têm saudade dos seus 18 anos, né? Não é saudade da ditadura, é saudade da juventude. Mas veja como que o discurso monarquista perpassou grande parte do governo Bolsonaro, materializada em Luiz Felipe de Orleans e Bragança e outras figuras, mas a ideia de um resgate da monarquia também como uma era de ouro do Brasil, a despeito da escravidão, a despeito da desigualdade, é muito sintomática desse desejo permanente desses reacionários ao redor da América Latina, das Américas, né, e do mundo, talvez, mas de voltar à história, e de voltar a uma história absolutamente fantasiada, né, um passado reescrito, reinterpretado, edulcorado, que não tem nada a ver com a realidade, mas que ainda assim serve de baliza para o discurso dessa turma, né? Mas é preciso ter um discurso desse para você poder destruir o sistema democrático, liberal, que foi montado, sei lá, não sei se da guerra para cá ou da globalização para cá, né? Pois é, aí me diz uma coisa, já que agora estamos de volta à política das esferas de influência, e as Américas são a esfera de influência, né? Eu estava lendo o Golbery do Couto e Silva dizendo o seguinte, olha, a gente fica do lado dos Estados Unidos, assim, nessa guerra, a guerra revolucionária, a Guerra Fria, esse negócio todo na década de 50, mas, assim, os Estados Unidos estão ocupados no mundo inteiro, então a gente pode manter a nossa autonomia na América do Sul e ficar alinhado ao mesmo tempo. Não é assim, ou você fica alinhado e vira um protetorado, ou você tem que dizer Yankees go home. Não, dá para fazer as duas coisas. A gente apoia os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ficam lá e a gente fica aqui fazendo nosso negócio. Esse é o mundo que acabou. A gente está num mundo, né, em que, se nós estamos na esfera de influência, né, aí isso que eu queria te perguntar, como é que você tem classificado a política para a América, né, porque no fundo não é nem América Latina, né? Até isso parece que acabou, né? Porque tudo virou América Latina para os Estados Unidos agora. Né? O Canadá virou América Latina, a Groenlândia virou América Latina. Assim, qual é o plano que esses caras têm para a América, de um modo geral? E eles têm sido bem-sucedidos? E o que a gente pode esperar, no caso brasileiro, para os próximos meses, assim, pelo menos até o final do governo Trump, ou, pelo menos, enquanto ele tiver força, se ele não perder as midterms e tal? Pois é, eu me surpreendo ao ver que no coraçãozinho do Golbery do Couto Silva ainda batia um pouquinho de sangue verde e amarelo, né? A gente fala muito do entreguismo dessa época, mas entre os militares, no pensamento militar brasileiro, você tem uma relação muito ambígua com os Estados Unidos, porque havia esse desejo por autonomia tecnológica, né, uma mistura ali de Jaguaribe e Golbery, que hoje não tem mais. Quer dizer, essa direita nacionalista, com algum tipo de zelo pela autonomia nacional, isso desapareceu completamente. E eu acho que o mundo é fundamentalmente diferente também, porque, veja, sendo muito francos aqui, a União Soviética, a chamada ameaça comunista, o fantasma do comunismo, ele nunca foi uma realidade tangível para a maioria dos países latino-americanos. Foi para Cuba, depois da Revolução, por uma circunstância muito particular.
Agora, falar, por exemplo, que o Brasil estava em vias de cair nas mãos do comunismo soviético, isso é balela, a gente sabe que é balela, e enfim, não tem nada, fora aquele livro dos amigos do Olavo de Carvalho, que tenta provar empiricamente qualquer outra coisa que não seja isso. Tinha espião soviético ou tcheco, claro, tinha também, mas isso não quer dizer nada. Para os próprios soviéticos, a América Latina não era uma questão real. E isso dava um pouco dessa margem de autonomia para países como o Brasil, porque ser autônomo não necessariamente significava, naquele momento, ser pró-soviético. Você podia resguardar a autonomia num arranjo subimperialista que fosse, ou numa relação um pouco mais afastada dos Estados Unidos, que era aquela coisa da política ser independente do Jânio e do Jango. Ok, mas no mundo de hoje, a penetração econômica chinesa é tão conspícua, é tão generalizada na região inteira, que você está o tempo inteiro interagindo com um inimigo geopolítico do outro lado. E veja, pode ser que a gente não tenha nada a ver com a ideologia chinesa, até porque os chineses nem querem, a partir de Beijing, fazer o que Moscou fez na Guerra Fria. Não tem isso. Mas a presença chinesa é incontornável. E isso faz com que a gente corra permanentemente o risco de ter que tomar lado nessa história. E Christian, você conhece bem de política externa brasileira também, é o que o Brasil mais detesta, quer dizer, é o que mais assusta o Brasil, é a perspectiva de ter que tomar lado. Porque a nossa autonomia sempre se baseou na ideia de que a gente não precisava tomar lado, né? O Jânio tem uma frase... E que a América do Sul era um lugar o lugar mais relevante do mundo. De baixa pressão geopolítica, né? Mas o próprio Jânio tem uma frase saborosa, que ele falou assim, eu não vou me juntar ao movimento dos não alinhados porque eu quero ser, inclusive, independente para não me alinhar ou para me alinhar, se eu quiser. Quer dizer, então tinha ali uma percepção que, de novo, Jaguaribe, Golbery, né, assim, é um pensamento muito forte no Brasil dos anos 50 e 60, que virou doutrina do Itamaraty, que se cristalizou na ideia de uma política externa independente, de um pragmatismo responsável na época do Geisel, e que coloca o Brasil numa situação em que, para a gente, o melhor resultado é sempre poder, de maneira pendular, para falar de Vargas de novo, né, tirar a gente aprende isso na escola. Exato. A gente conseguiu industrializar e fazer a volta redonda porque o Getúlio fez uma barganha entre a Alemanha e os Estados Unidos. Pois não, e isso sempre foi entendido, está cristalizado na nossa cabeça como algo bom. Não tomar lado é bom, ser amigo de todo mundo, poder mediar, poder participar, isso é bom. Então, o problema é que nesse mundo de hoje não tem muito espaço para isso. No mundo de hoje, de novo, o Trump ainda não deu esse passo, mas pode ser que ele muito em breve dê esse passo dizendo o seguinte, olha, ou você encerra contratos comerciais com a China, ou a gente bombardeia o seu país, sei lá, tira o presidente. Ainda não chegou a esse ponto porque os próprios Estados Unidos não têm, nesse momento, a capacidade de executar uma ação como essa. Mas veja que... Se pudessem, você acha? Eu não sei se fariam isso de uma hora para outra, mas o que eu acho mais importante é entender que, ao menos, os precedentes todos já foram dados. Veja, por que me incomodou pessoalmente, eu estando aqui nos Estados Unidos, nomear o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista? É porque eu não quero que combata esses grupos? Claro que eu quero, a questão não é essa. A questão é, ao fazê-lo, você deixa um precedente pendurado ali na cabeça do Brasil. É uma abertura jurídica para justificar para o público interno a intervenção estrangeira. Exato. Né? E o mesmo vale para a política comercial, para a política tarifária, para a lei Magnitsky, para, todo tipo de restrição de visto. Então, assim, o que eu vejo? Voltando ao tema da doutrina Monroe. É uma leitura de século XIX do mundo, é uma leitura que emula o que os Estados Unidos já fizeram com a América Latina, com algumas diferenças. Eu acho que, primeiro, uma diferença fundamental, os Estados Unidos hoje têm muito mais instrumentos de coerção
do que tiveram no passado. Antes era a diplomacia das canhoneiras. Hoje você pode, você pode desdobrar um conjunto amplo ali de medidas econômicas, jurídicas, militares, comerciais, políticas, interferência eleitoral direta, indireta, para cima e para baixo, porque eles têm todos esses instrumentos à disposição. E eu vou além. Um dos grandes erros do governo Trump foi ter colocado quase todos esses instrumentos em prática ao mesmo tempo contra o Brasil, porque eles ficaram sem opção. Em algum momento eles não tinham mais o que fazer, porque o Brasil já estava ali apanhando de todos os lados. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que hoje a gente tem um mundo muito mais conectado do que o mundo de 1823, 24, de modo que esse desacoplamento que os Estados Unidos podem querer exigir dos seus aliados, ele se torna praticamente impossível. Né? Então, isso aumenta muito o custo das demandas norte-americanas. E tem um terceiro elemento que eu acho importante, se a gente compara a doutrina Monroe com a doutrina Donroe, né? Que é o fato de que hoje você tem alternativas, né, geopolíticas que em 1820 e pouco você não tinha. Ou seja, aquela ideia da América para os americanos era uma tentativa de fechar as portas das Américas à Europa, né? A interferência europeia, a presença europeia. A Europa continuou sendo um fio condutor ali do comércio com o Brasil, com outros países por algumas décadas depois disso, mas a gente viu que, paulatinamente, isso foi se voltando para os Estados Unidos, né? Quer dizer, os mercados foram se voltando para os Estados Unidos. No caso de hoje, de novo, a presença chinesa econômica, ela é tão grande que dificulta muito qualquer perspectiva de você ter, sabe, uma relação monogâmica, exclusiva com os Estados Unidos. De novo, porque os custos disso são muito altos, porque os Estados Unidos efetivamente não vão entregar nada disso, né? E claro, a gente tem um presidente que, enfim, tem uma visão absolutamente volátil daquilo que ele deve ou não deve fazer. E eu acrescentaria talvez uma quarta diferença. Hoje, a doutrina Monroe, ela é tanto quanto ou mais até sobre política interna do que sobre política externa. E eu me explico aqui. Tudo bem, anticomunismo, China, anti-Venezuela, Cuba, tem uma implicação que é geopolítica, claro. Mas veja, o discurso inflamado contra Cuba, Maduro, e contra o comunismo em geral, que o Marco Rubio defende, que é o secretário de Estado, é um discurso para público interno, para consumo interno. O estado da Flórida, que é o estado que concentra a maior população cubana dos Estados Unidos, é um estado importantíssimo dentro da estrutura da federação. A participação da Flórida na Câmara dos Deputados, você tem, como a gente brincou mais cedo, a Flórida virou uma espécie de segunda capital do trumpismo, né? Mar-a-Lago, Miami e tal. Então, é claro que parte dessa política externa sobre as Américas também é sobre a política interna de cubanos, venezuelanos que moram aqui, com um adicional. A relação que o Trump vem construindo com muitos desses líderes de extrema-direita que vêm sendo eleitos e que foram eleitos recentemente, é uma relação que toca num outro ponto interno, que é o ponto do crime organizado, né? Então a política, por exemplo, de El Salvador na relação com os Estados Unidos é virar a grande prisão para onde os americanos vão mandar todos os traficantes de droga em potencial. Eu digo em potencial porque a maioria nem é, e está sendo pega, está sendo presa, perseguida e tal. E a questão migratória também entra nessa equação. Ou seja, é uma política externa que, ao contrário de James Monroe, ela é quase toda interna. Ela é sobre anticomunismo para consumo interno, com um elemento econômico também importante. Ela é sobre migração com uma grande repercussão interna e ela é sobre crime organizado com uma grande repercussão interna. Mas tudo isso abrindo permanentemente os precedentes ou as possibilidades jurídicas para que os Estados Unidos sigam intervindo muito diretamente no campo securitário, criminal, político e econômico desse país.
você está dizendo, na verdade, é que o grau de truculência da política norte-americana hoje, no governo Trump, ele é diretamente proporcional à impotência que ele tem de efetivamente Claro. impedir, na verdade, que o resto do continente siga entrando fora reduzindo a sua órbita, né, de dependência em relação aos Sim, Estados Unidos, ou aumentando em relação à China. E uma exato, coisa está ligada com a outra. exato. E veja, eu até entendo de onde vem essa reflexão do caso da China, por exemplo, que eu já ouvi isso aqui de até diplomatas americanos. A gente tirou um cochilo de 20 anos, tratando a América Latina como o espaço natural da ordem dos mercados, e quando a gente abriu o olho de novo, a China tinha dominado todo o comércio com a região, e tudo bem, eu entendo de onde esse argumento vem. Agora, acho que esse é um ponto importante que você traz. Se é verdade que a doutrina Monroe é uma resposta à impotência americana de, enfim, reestruturar a sua sociedade de acordo com políticas que realmente façam diferença, ao chegarmos muito perto das eleições de meio de mandato, em que o Trump tem a possibilidade real de perder a maioria da Câmara e do Senado, e agora com Lindsey Graham morreu recentemente, e com Mitch McConnell, que a gente não sabe se está morto ou está vivo, isso dificulta ainda mais. O pessoal já fala aqui muito a lá União Soviética de uma gerontocracia que está se desfazendo aí ao vivo. Se é verdade que isso pode acontecer e que o Trump pode perder as eleições de meio de mandato, entendendo também que ele dificilmente vai aceitar essa situação de perder a maioria, porque aí ele vai ficar com um governo completamente disfuncional até o fim, né? São 2 anos ali de lame duck, né? De pato manco. Para que isso não aconteça, de duas uma. Ou o Trump vai usar mecanismos de supressão democrática violentos para tentar impedir a realização das eleições ou tentar suprimir votos que possam favorecer o Partido Democrata nas eleições. Isso é uma possibilidade real. Lei marcial, emergência nacional, criar uma situação de conflito interno para poder ou postergar ou cancelar as eleições. Isso está no horizonte de muitos analistas aqui nos Estados Unidos e é uma ameaça real, concreta. E, de novo, a gente sabe que esse governo em particular não tem exatamente um apreço pela institucionalidade democrática, vamos ser, eufemisticamente é isso. Ou a outra opção, que não exclui a primeira, mas pode complementar a primeira, é o uso de política externa, de elementos cada vez mais ostensivos de política externa para agradar topicamente determinados grupos eleitorados. E como o eleitorado latino tem uma grande presença e importância em alguns estados, sobretudo no sul dos Estados Unidos, e aqui na Flórida em particular a questão cubana e venezuelana é muito saliente, que é diferente do Texas, que não tem cubano, ou Arizona, mas pode ser que essa política para a América Latina possa servir como um instrumento de aumento da popularidade à véspera da eleição de meio de mandato para tentar fazer alguma coisa. E isso é desastroso. Imagina uma operação militar contra Cuba, faltando, sei lá, um mês para a eleição, como forma de... A gente está preocupado com o Brasil, mas Cuba é que está ali na linha de tiro direta, né? Como um instrumento de política eleitoral, de exploração eleitoral. Claro. Uma coisa que eu tenho percebido, estando aqui em Miami, Christian, é que os brasileiros nos Estados Unidos, e são aí mais de 2 milhões ao redor dos Estados Unidos, aqui na Flórida são mais ou menos 600 mil, são muitos, são numerosos, mas eles não são organizados do ponto de vista comunitário. É difícil falar de uma diáspora brasileira, ou de uma grande comunidade brasileira. Há brasileiros, mas que não constituem uma comunidade política organizada, por exemplo, como venezuelanos e, sobretudo, como cubanos aqui na Flórida. Então, o Brasil acaba sendo um não assunto. Eu me lembro, assim, no auge das brigas do Lula com o Trump, antes da Química ou depois agora do Flávio Bolsonaro ter ido lá, as pessoas me perguntavam, Guilherme, como é que está o noticiário aí sobre Flávio Bolsonaro visitando a Casa Branca? Eu falei, zero notícia, zero. Ninguém se importa com o Brasil. Quer dizer, isso é bom e é ruim, quer dizer, é bom porque a gente vai por baixo do radar ali, mas é ruim também porque, cara, o Brasil é importante, indiscutivelmente importante para a economia americana. Eu estou aqui tentando fazer um trabalho também de aumentar a exposição do Brasil, de divulgar o Brasil, mas é desimportante, as pessoas não falam sobre isso. E aí, nesse momento, eu entendo,
Cuba é muito mais alvo do que pode acontecer na política externa americana do que qualquer outro país. Venezuela em segundo lugar e o Brasil ali num distante terceiro lugar, de novo, porque não mobiliza eleitores no sentido que o Trump precisa nesse momento. Você tem aí uma comunidade brasileira que não tem nem estruturas organizadas de lobby junto à Casa Branca ou junto ao Congresso americano, quer dizer, é diferente. E é uma situação que, de fato, coloca o Brasil lá embaixo, na escala de prioridades do governo americano. Eu brinco que tem algumas coisas que preocupam o Trump, tipo aquela Amanda Ungaro, ex-esposa ou ex-namorada do Paulo Zampolli, que é um amigo próximo do Trump, tem uma disputa ali pela guarda do filho, e que já falou que vai explanar, né, vai jogar no ventilador um monte de coisa sobre a Melania Trump, a relação deles com Epstein e tal, mas assim, esse é o máximo que o brasileiro pode tentar derrubar o Trump, né, um caso de uma coisa lateral, mas assim, de uma maneira geral, não vai ser Lula nem nada, e de novo, mesmo que o Trump prefira, claro, eu não tenho dúvida de que ele prefere Flávio Bolsonaro a Lula, porque o Flávio Bolsonaro já vai chegar de joelho, sim, já vai chegar como ele falou numa carta para o Marco Rubio, né, uma equipe de transição dedicada aos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Então, assim, é claro que ele prefere o Flávio Bolsonaro. Agora, será que o Trump vai despender energia e tempo e sabe, desviá-lo de coisas que ele poderia estar fazendo em outras áreas muito mais rentáveis eleitoralmente para agradar Flávio Bolsonaro e tentar elegê-lo? Se ele perceber que o Flávio é inelegível, não igual o pai dele, mas por outras razões, sabe, eu acho muito difícil que ele vá, de fato, jogar esse peso todo da Casa Branca sobre a eleição do Brasil, e eu ainda sou cético com relação a isso. Eu acho que, claro, pode haver Big Tech, algoritmo, pode haver declarações de lá e cá, assim, de alguma coisa, mas veja que o esforço dos Estados Unidos para agradar Flávio Bolsonaro é pequeno também, né? A gente tem essa impressão de que, o Flávio veio aqui, pediu para a PCC Comando Vermelho virarem grupos terroristas e viraram. Isso é balela, né? Isso já estava precificado há muito tempo, isso aconteceu independente da ida do Flávio aos Estados Unidos, e quando o Flávio, de fato, foi lá para alegadamente defender os interesses brasileiros e pedir para não ter tarifa, teve tarifa. Então não é algo que vá, eu acho, mudar os rumos da eleição do Brasil, e ainda bem, no fim, porque a gente não quer também ver intervenção estrangeira no nosso processo eleitoral, né, nem de lá nem de cá, quer dizer, nem China, nem Rússia, nem Estados Unidos. A gente não quer ninguém se metendo na nossa eleição, o que faz todo sentido. Guilherme, querido, foi um prazer falar com você, cara. Você é um cara muito querido, mas é problemático, porque você primeiro morava em São Paulo, agora você está morando na Flórida, cara. Já só vai se ver por aqui mesmo. Olha, mas eu espero, quando eu tiver a mesma sorte do Eduardo Bolsonaro, conseguir, mas eu espero em breve estar de volta ao Brasil. Mas ele trabalhou um bocado para conseguir esse green card, hein? Infelizmente eu não tenho as mesmas qualificações do Eduardo Bolsonaro. Mas em breve eu estou aí, a gente pode bater um papo pessoal, inclusive gravar um outro episódio e nós dois juntos, aí vai ser mais legal ainda. Ia ser ótimo, cara, ia ser uma maravilha. Vamos fazer isso, e você pode também já começar a tentar escrever alguma coisa para a revista Insight Inteligência, né, meu camarada? Escrevê-lo-ei. Muita coisa boa, muita coisa. Como diria Michel Temer, escrevê-lo-á? Escrevê-lo-ei. Valeu. Olha, se você que está nos ouvindo aqui gostou dessa conversa maravilhosa que eu tive com o meu colega, né, não deixe de dar uma olhada nos conteúdos da inteligência, né, que contam sempre com análises riquíssimas dos mais diversos assuntos, e espero que em breve também do nosso querido Guilherme Casarões. A revista, você já sabe, ela está no site e você não vai querer perder, né? E continue acompanhando nas redes sociais da Insight Inteligência e do Canal Meio, né, a nossa revista, o nosso programa, e para ficar dentro sempre dos últimos lançamentos e das novidades. Até o próximo Diálogos com a Inteligência. O Meio começou com a newsletter que chega na sua caixa de entrada com as principais notícias do dia. Sabe qual é, né? Aquela que você lê em 8 minutos. Depois a gente evoluiu para os vídeos aqui no canal do YouTube. São as análises e programas que mais tarde foram adaptados para áudio, com os podcasts que você pode ouvir lavando louça, na academia, na fila do mercado, cozinhando. E a barra ficou mais alta, porque chegamos às produções audiovisuais com qualidade de cinema em um streaming próprio. São séries e documentários originais e um catálogo
catálogo exclusivo para eles, os nossos assinantes premium. É assim que o jornalismo do Meio vem crescendo para caber no seu dia, do jeito que fizer sentido para cada um dos nossos leitores se informar. Conheça o nosso acervo premium e faça parte de uma comunidade que não apenas consome notícia, mas analisa o que está lendo, ouvindo e assistindo. Assina o Meio Premium.